Olá, tudo bem? Para essa questão, eu já deixei pronto aqui o desenho do que diz o enunciado. A gente tem uma espira quadrada de lado 0,2 metros que está entrando em um campo magnético de módulo 2 Tesla, que está alinhado de forma perpendicular ao plano da espira. Se ele está perpendicular ao plano da espira, é porque ele faz 90 graus com o plano da espira. O plano da espira é assim deitadinho, ó. Perceba que ela está se aproximando deitadinha. Então, o plano da espira é assim horizontal. Para que ele consiga fazer 90 graus com esse plano, então ele precisa ser assim, entrando ou saindo da folha. Então, eu coloquei aqui ele entrando na folha, tá? Perpendicular ao plano da espira. Então, o campo está aqui, assim, e a espira tá vindo para cá assim, tudo bem? Aí, ó, ele quer saber a energia dissipada pela corrente induzida na espira. Então, a gente vai precisar calcular a corrente induzida e, a partir disso, calcular a energia, tudo bem? Para que aconteça uma indução eletromagnética, precisa haver variação do fluxo magnético. Então, essa espira precisa estar com o seu campo magnético variando. A máxima variação do campo magnético vai acontecer quando a gente considera ela aqui, sem nenhum campo magnético penetrando ela, e ela totalmente imersa no campo magnético. Tudo bem? É essa comparação que a gente faz. Quando ela está totalmente imersa no campo magnético, a gente tem que calcular a variação do fluxo magnético em relação ao momento em que ela estava sem nada. Tudo bem? A primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o tempo que ela demora para chegar até aqui. A gente sabe que a velocidade é 5 metros por segundo. E para que ela consiga estar totalmente imersa nesse campo, ela precisa entrar totalmente. Se o lado dela é de 0,2 metros, quando ela andar 0,2 metros, ela vai ter andado um lado completo. E assim ela vai estar totalmente dentro do campo magnético. Então, a distância que ela precisa andar é 0,2 metros, de forma que ela venha e penetre o campo. E a velocidade é 5 metros por segundo. Então, você faz aqui, 0,2 é igual a 5 vezes t. T é igual a 0,2 sobre 5, né? Só passei dividindo aqui. 0,04, que é igual a 4 vezes 10 na menos 2 segundos. Aqui a gente vai calcular a variação do fluxo magnético. A gente tem que é o campo vezes a área vezes o cosseno. O cosseno é o ângulo formado entre a normal da espira e o campo magnético. A normal da espira é o que faz 90 graus com ela, que também é assim. Se o campo é assim e a normal é assim, o ângulo entre elas é de 0 graus e o cosseno é 1. Então, ó, o campo era 2 Tesla. A área, nesse momento aqui, a gente precisa usar a área da espira. A área que a questão dá pra gente, de 1 centímetro quadrado, é a área do fio que faz essa espira, é a área da secção transversal desse fio. Mas, na indução eletromagnética, a gente precisa usar a área da espira. A área de um quadrado é multiplicar a sua base vezes pela sua altura, né? L ao quadrado. E se a minha base é 0,2 e a minha altura é 0,2, eu tenho que a área é 0,2 vezes 0,2. Ó, aqui, ó. A área é igual a 0,2 vezes 0,2, que é igual a 0,04, que é igual a 4 vezes 10 elevado na menos 2 metro quadrado. A gente sempre tem que se atentar porque a área sempre tem que estar em metros quadrados, tá? Então, fica 2 Tesla vezes 4 vezes 10 na menos 2 metros quadrados vezes 1. 2 vezes 4, 8 vezes 10 na menos 2. Esse é o nosso fluxo magnético. Aí agora a gente vai fazer a DDP induzida, força eletromotriz induzida, que é igual à variação do fluxo sobre a variação do tempo. A gente já calculou os dois aqui, então é só aplicar. A variação do fluxo é 8 vezes 10 na menos 2 e a variação do tempo é 4 vezes 10 na menos 2. O 10 na menos 2 corta, 8 dividido por 4 é 2 volts. E daí agora a gente vai calcular a resistência para poder descobrir essa corrente elétrica, né? Que eu já tenho o U, que é 2 volts, falta só a resistência.
A resistência pela segunda lei de Ohm é dada por Rho vezes L sobre A. O Rho, a questão já dá pra gente, é 1 vezes 10 na menos 7, 1 vezes metro. Perceba que aqui está sendo dados em metros. Então, tanto a espessura quanto a área... Espessura não, desculpa. Tanto o comprimento do fio quanto a área precisam ser dados em metros, para que quando a gente faz essa divisão fique em metros, tudo bem? A área que a questão forneceu pra gente é de 1 vezes 10 na menos 1 centímetro quadrado. Quando a gente fala centímetro quadrado, é isso aqui tudo que está ao quadrado, é o centímetro e o metro que está ao quadrado. Então, como o centímetro é 10 na menos 2, quando a gente eleva ele ao quadrado, 10 na menos 2 ao quadrado, metro quadrado, fica assim, tá? Então, a área é 1 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, tudo bem? Ó, o comprimento do fio vai ser todo o comprimento do fio. Perceba que o fio tem 4 lados. Não é só um lado, não é só 0,2 metros, ele tem 4 lados, 4 resistências. Se cada lado tem 0,2 metros e são 4 lados, então o comprimento é 0,8. A área é 1 vezes 10 na menos 4 e a resistividade é 1 vezes 10 na menos 7. Quando você faz essa equação, você tem 8 vezes 10 na menos 4 ohms de resistência. E daí é só vir aqui e aplicar. U é igual a R vezes I, o U é 2, a resistência é 8 vezes 10 na menos 4 vezes I. Passa dividindo, a corrente é igual a 2 dividido para 8 vezes 10 na menos 4, que isso aqui dá 2.500 amperes, tá? 2 por 8 dá 1 quarto, que dá 0,25. O 10 na 4 passa como 10 na menos 4 passa como 10 na 4, 0,25 vezes 10 na 4 fica 2.500. E daí, depois disso, é só você calcular a potência. A potência é U vezes I. Então, potência é igual a 2, que é o U, vezes I, que é 2.500. E a potência a gente acha como sendo 5.000 watts. E depois disso, basta aplicar na fórmula da energia, com a potência em watts e o tempo em segundos, gerando uma energia em joules. Então, como a potência é 5.000, o tempo é 4 vezes 10 na menos 2, e a gente tem a energia de 200 joule, que é a resposta correta.